Imagine por um momento que todo o conhecimento geográfico acumulado por uma civilização inteira simplesmente desaparecesse da noite para o dia. Que todos os mapas, todas as rotas comerciais, todos os segredos de navegação fossem engolidos pelo mar em questão de minutos. Parece impossível, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que aconteceu em uma tarde de verão no ano de 1755, quando um único naufrágio conseguiu apagar literalmente um século de exploração marítima portuguesa. Esta é a história de como o maior desastre naval da história de Portugal não envolveu batalhas épicas ou tempestades furiosas, mas sim um incêndio que consumiu muito mais do que madeira e velas. Estamos falando do naufrágio da nau São João, mas não qualquer São João. Este era um navio especial, carregado com o que poderíamos chamar hoje de o maior banco de dados geográficos da época. Para entender a magnitude desta tragédia, precisamos voltar ao século XVII e início do XVIII, quando Portugal estava no auge de seu império marítimo. Durante mais de 100 anos, navegadores portugueses haviam mapeado meticulosamente costas inexploradas, identificado correntes marítimas, catalogado ventos sazonais e descoberto rotas secretas que conectavam Lisboa às suas colônias mais distantes no Brasil, África e Ásia. Cada expedição que retornava trazia consigo não apenas ouro, especiarias e outros tesouros, mas algo ainda mais valioso para a coroa portuguesa: conhecimento. Mapas detalhados, cartas náuticas precisas, diários de bordo repletos de observações meteorológicas, descrições de portos seguros, localização de recifes perigosos e, principalmente, as famosas derrotas. As rotas exatas que permitiam navegar com segurança pelos oceanos mais traiçoeiros do mundo. Todo esse conhecimento era cuidadosamente guardado como segredo de Estado, copiado à mão por cartógrafos especializados e armazenado em arquivos ultra-secretos da Casa da Índia, em Lisboa. Mas havia um problema com esta política de sigilo extremo. Todo este conhecimento náutico estava centralizado em um único local e, pior ainda, frequentemente viajava em navios específicos quando precisava ser atualizado ou transferido entre as colônias. Era exatamente isso que estava acontecendo naquela fatídica tarde de julho de 1755, quando a nau São João deixou o porto de Lisboa, carregada com o que os historiadores estimam ter sido mais de 200 mapas originais, centenas de cartas náuticas atualizadas e dezenas de diários de navegação contendo um século inteiro de descobertas geográficas portuguesas. O destino da embarcação era Goa, na Índia, onde estes documentos seriam utilizados para treinar uma nova geração de navegadores e atualizar as rotas comerciais do Oriente. A bordo, viajavam também cartógrafos experientes, navegadores veteranos e um bibliotecário real responsável por catalogar todo este tesouro de conhecimento. O que ninguém imaginava era que este navio se transformaria no cemitério de séculos de exploração marítima. O acidente aconteceu de forma quase banal. Não foi uma tempestade épica ou um ataque de piratas que selou o destino da São João. Foi um incêndio que começou, segundo os poucos sobreviventes, na cozinha do navio durante o preparo do jantar. O fogo se espalhou rapidamente pelas estruturas de madeira, mas o que tornou este incidente uma catástrofe histórica foi o local onde as chamas se dirigiram primeiro: o porão onde estavam armazenados todos os documentos cartográficos. Os mapas e cartas náuticas da época eram feitos em pergaminho e papel, materiais extremamente inflamáveis, especialmente quando armazenados em ambiente seco para preservação. Em questão de minutos, todo aquele conhecimento acumulado ao longo de gerações se transformou em cinzas. Os marinheiros, desesperados, tentaram salvar o que puderam, mas o fogo se espalhava mais rápido do que conseguiam retirar os documentos.
Testemunhas relataram que era possível ver fragmentos de mapas em chamas sendo carregados pelo vento, como se o próprio conhecimento estivesse sendo disperso pelos céus. O impacto imediato foi devastador, mas as consequências a longo prazo foram ainda piores. Portugal perdeu instantaneamente rotas comerciais secretas que haviam levado décadas para ser desenvolvidas. Navegadores experientes se viram obrigados a refazer viagens de exploração que seus predecessores já haviam completado com sucesso anos antes. Colônias distantes ficaram temporariamente isoladas, porque as rotas mais seguras e eficientes haviam desaparecido junto com os mapas. Mas o mais impressionante é como este naufrágio mudou completamente a geopolítica marítima da época. Outras potências europeias, principalmente Espanha, França e Holanda, que até então lutavam para descobrir os segredos das rotas portuguesas, subitamente se viram em pé de igualdade. Portugal havia perdido sua vantagem competitiva de um século da noite para o dia. Era como se todos os participantes de uma corrida voltassem simultaneamente para a linha de largada. Os holandeses foram os primeiros a perceber a oportunidade. Suas companhias de navegação imediatamente começaram a recrutar ex-navegadores portugueses, oferecendo fortunas por qualquer conhecimento que pudessem ter memorizado sobre as rotas perdidas. Os franceses intensificaram suas próprias expedições exploratórias, agora sabendo que não estavam mais competindo contra séculos de vantagem portuguesa. Os espanhóis, que sempre haviam sido rivais diretos de Portugal na exploração marítima, finalmente viram uma chance de recuperar terreno perdido no Atlântico Sul e no Índico. A coroa portuguesa, desesperada, tentou reconstruir o conhecimento perdido. Enviaram expedições urgentes para refazer mapeamentos, ofereceram recompensas generosas para navegadores que pudessem reproduzir de memória as rotas perdidas, e até mesmo tentaram negociar com outras nações europeias para obter cópias de mapas portugueses que pudessem ter sido roubados ou copiados anteriormente. Mas era como tentar reconstruir uma biblioteca inteira a partir de citações esparsas. O processo de reconstrução levou décadas e nunca foi completamente bem-sucedido. Muitas rotas específicas, principalmente aquelas que conectavam portos menores na África e Ásia, foram perdidas para sempre. Algumas ilhas estratégicas que haviam sido descobertas e mapeadas pelos portugueses, mas mantidas em segredo, simplesmente desapareceram dos registros até serem redescobertas anos mais tarde por outras expedições. O mais irônico é que este desastre aconteceu apenas alguns meses antes do grande terremoto de Lisboa de 1755, que já havia sido amplamente estudado como um marco na história portuguesa. Mas poucos historiadores perceberam que o verdadeiro golpe no Império Marítimo Português havia acontecido meses antes, não em terra firme, mas no meio do oceano, quando as chamas consumiram séculos de conhecimento náutico. A lição mais importante desta tragédia foi rapidamente assimilada por outras potências marítimas. Os ingleses, que estavam começando a expandir sua própria rede de exploração oceânica, implementaram imediatamente sistemas de backup para seus conhecimentos cartográficos. Começaram a manter cópias múltiplas de mapas importantes em locais diferentes e nunca mais permitiram que conhecimento crítico viajasse concentrado em um único navio. Esta mudança de estratégia inglesa foi um dos fatores que contribuíram para sua posterior dominação dos mares nos séculos XVIII e XIX. Enquanto Portugal estava desesperadamente tentando reconstruir seu conhecimento perdido, a Inglaterra estava construindo sistematicamente o maior arquivo cartográfico do mundo, com redundâncias e sistemas de proteção que garantiam que um único incidente nunca pudesse apagar gerações de exploração.
O naufrágio da São João também marcou o início do fim da era dos segredos cartográficos. As nações marítimas perceberam que manter conhecimento geográfico como segredo absoluto era uma estratégia arriscada demais. Gradualmente, começaram a surgir as primeiras tentativas de padronização internacional de mapas e cartas náuticas, que eventualmente evoluíram para os sistemas de navegação global que conhecemos hoje. Curiosamente, alguns fragmentos do conhecimento perdido continuaram aparecendo décadas depois do naufrágio. Navegadores aposentados ocasionalmente produziam mapas de memória de rotas que haviam navegado várias vezes. Pescadores locais em colônias distantes às vezes possuíam conhecimento prático sobre correntes e ventos que complementava as informações perdidas. Mas nunca foi possível reconstruir completamente a totalidade do que se perdeu naquele incêndio. Hoje, quando navegamos com GPS e temos acesso instantâneo a mapas satelitais de qualquer lugar do planeta, é difícil imaginar um mundo onde conhecimento geográfico era tão precioso e, ao mesmo tempo, tão frágil. Mas a história do naufrágio da São João nos lembra de como o conhecimento humano, não importa quão avançado ou cuidadosamente preservado, está sempre a apenas um acidente de distância do esquecimento completo. Esta história fascinante nos mostra como um único evento pode alterar completamente o curso da história global. O naufrágio, que apagou um século dos mapas, não foi apenas uma tragédia portuguesa, mas um momento decisivo que redefiniu o equilíbrio de poder nos oceanos do mundo. Se você ficou impressionado com esta incrível história de como o conhecimento de gerações pode desaparecer em questão de minutos, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre o que mais te surpreendeu nesta história e, principalmente, inscrever-se no nosso canal para descobrir mais curiosidades históricas fascinantes como esta que talvez você nunca tenha ouvido falar.